Essa semana nós vamos falar sobre diagnóstico de saúde e como traçar estratégias a partir desse diagnóstico. Essas estratégias elas precisam ser efetivas e, para serem efetivas, elas precisam estar baseadas na situação de saúde do território em que a gente está trabalhando. Para esse diagnóstico, é interessante a gente destacar que, inicialmente, tem que se ter a identificação do problema. Quando a gente tratou um pouco sobre o planejamento, a gente viu que esse planejamento ele precisa estar embasado em uma situação atual para a gente chegar a uma imagem objetivo. Aqui, essa identificação do problema vai trazer realmente a realidade onde esse serviço está implantado, quais os problemas vivenciados pela população, e a gente precisa ter clareza para tentar resolver justamente em cima das necessidades. A partir da identificação desse problema, a gente precisa formular algumas hipóteses. A formulação dessas hipóteses é que vai dar corpo ao meu planejamento, e eu preciso, a partir dessa formulação de hipótese, definir algumas prioridades. Então, são vários os problemas e eu preciso categorizar quais os problemas que são de curto, de médio e longo prazo e que investimento vai ser feito nessas três situações. E, a partir desse momento, a gente constrói um plano de ação. Esse plano de ação precisa ter factibilidade, esse plano de ação ele tem que ter viabilidade e a gente precisa seguir alguns roteiros básicos. Inicialmente, a partir desse plano construído, a gente precisa ter consciência de que existem variáveis nesse processo. Então, essas variáveis é que vão, de certa forma, dar corpo diferente aos vários planos que são realizados em cidades diferentes, em realidades diferentes. Então, a gente precisa inicialmente diagnosticar, definir os determinantes sociais de saúde, observar as condições de saúde onde essas pessoas estão inseridas, identificar a estrutura do sistema de saúde e aí a gente retoma aquele conceito de redes, quando eu falo de estrutura, inclusive pensando se esses serviços, se essas unidades de saúde, elas têm pontos de conexão, se essa conexão torna fluida o percurso desses pacientes entre um serviço e outro, e se a população ela se sente acolhida diante desse sistema de saúde. Então essas unidades dão conta dessa proposta de atender essa população. E ainda a gente precisa ter categorizado o desempenho dos sistemas de serviços de saúde. Então esse desempenho, ele precisa ser visto e revisto o tempo inteiro pelo gestor, uma vez que se ele, como a gente viu no plano, ele não está sendo conduzido ou ele não seguiu o percurso ideal para a hipótese que foi traçada, ele precisa ser redirecionado, se aproximando cada vez mais da realidade e da necessidade de saúde da população. Ainda é interessante a gente fazer a análise situacional. Nessa análise situacional, eu inicialmente tenho dados secundários, então esses dados eles são produzidos por relatórios, como por exemplo o boletim de produção ambulatorial, como relatório de produção de internação hospitalar, como diversas outras pesquisas, inclusive de satisfação que pode ter sido feita nesse sistema de saúde, e a gente precisa, a partir desses dados secundários, construir um perfil dessa situação onde a gente está inserido. Também é importante a gente ter um mapa do território ou conhecer esse território para a gente construir delimitações geográficas e, a partir dessas delimitações, a gente pensar de fato quais as estratégias que são possíveis dentro daquela realidade, entendendo que dentro de um mesmo município, por exemplo, existem realidades diferentes entre bairros, realidades diferentes até entre ruas. E, a partir daí, a gente precisa sistematizar esses indicadores socioeconômicos. Então, que condições é que essa população está inserida? Então, que realidade social é essa, que realidade econômica e qual é a dependência, inclusive, desses indivíduos dos serviços de saúde? Então, identificar o número de pacientes SUS dependentes desse território é muito importante. E para isso a gente tem até dados do próprio IBGE que facilita, que proporciona esse percurso por entre esses indicadores. Então é interessante nesse momento também a gente identificar os grupos de risco, e aqui eu queria deixar claro que grupos de risco a gente trabalha em uma outra perspectiva hoje, não na perspectiva que a gente tinha na década de 90, por exemplo, onde a gente traçava um perfil de risco para todo o país. Esse perfil de risco ele pode variar, como as outras situações que eu já coloquei aqui, de acordo com a realidade
da situação do município ou do bairro, por exemplo. Um grupo de risco pode ser um adolescente, o grupo de risco pode ser idoso, o grupo de risco pode ser uma população de rua, e isso vai variar. Tanto que, para essa identificação, eu preciso ter uma imersão na situação de saúde dessa população. E aí a gente caracterizar, né, a morbidade e a mortalidade. Então, identificar do que mais se adoece, do que mais se morre nesse município ou nesse território que a gente está avaliando. Ainda na perspectiva de construção de diagnóstico, a gente precisa construir o diagnóstico da estrutura de sistemas de saúde. Então, que recursos eu já tenho e que tecnologias já são utilizadas? E aqui eu quero chamar a atenção, mais uma vez, quando eu falo de tecnologias, eu estou pensando na perspectiva de MRI, que são as tecnologias leves duras e tecnologias duras. Então eu tenho que pensar desde a estrutura de equipamentos, estrutura física, até a estrutura de pessoal. Então, que pessoal é esse que eu tenho para desenvolver esse trabalho e para mudar essa realidade que eu espero a partir desse planejamento e desse diagnóstico? Então, eu tenho que pensar ainda qual é o financiamento e se eu posso, inclusive, utilizar dos vários recursos que o município ou que esse território possui para implantação ou para uso nesse planejamento. Nem sempre a gente pode utilizar fontes pagadoras como atenção básica, por exemplo, eu tenho que investir diretamente na atenção básica e da rede hospitalar. Então eu preciso ter a noção quando esse recurso ele pode ser utilizado em uma linha e quando ele pode ser utilizado em outra. E aí, a partir desse planejamento e a partir das ações que vão ser realizadas, eu tenho custos. Então esses custos eles precisam ser cobertos por essa forma de financiamento. Ou essa conta ela não fecha e a gente tem o nosso planejamento, o nosso plano, ele é de certa forma inviabilizado. Eu preciso ainda entender qual é a capacidade de gestão e aí é que se encontra um dos grandes problemas que nós temos hoje no nosso SUS e na realidade onde a grande parte dos municípios estão inseridos. Muitas vezes o gestor de saúde ele não tem autonomia financeira ou não tem autonomia para gerenciar os recursos financeiros e isso inviabiliza grande parte da organização e do avanço na perspectiva de consolidação das políticas públicas de saúde. Então, assim, essa capacidade de gestão, ela precisa ser sentida pela pessoa responsável pelo planejamento e por quem está fazendo esse diagnóstico, porque muitas vezes ela não está explícita, ela está entre as entrelinhas e muitas vezes ela inviabiliza a organização dessa construção para fortalecimento da imagem objetivo. A gente precisa ainda pensar no diagnóstico de recursos. Então, atrelado a essa capacidade de gestão, eu preciso pensar, e aí a gente tem o conceito tão trabalhado já por Dona Bedian, que trabalha basicamente com avaliação, e a gente precisa analisar estrutura, processo e resultado. Então, por exemplo, qual é a capacidade instalada que a gente tem já no nosso território e qual é a adequação dessa capacidade? Ela cobre toda a população? Essa capacidade ela precisa avançar, mas ela precisa avançar em quantos por cento da atenção básica, por exemplo? Em qual serviço de atenção secundária ou de atenção terciária ele precisa ser construído ou ele precisa ser incluído na rede? E a gente precisa pensar no volume, na distribuição e operacionalização desse recurso. Então, qual é esse montante e como é que ele vai ser monitorado e acompanhado? E tudo isso ele vai determinar o acesso da população a esse sistema de saúde. E aí, uma vez esse sistema de saúde ele tendo uma debilidade na capacidade instalada ou na adequação dos recursos, na implantação desses recursos, a gente de fato vai ter um acesso dificultado e a população ela não vai ter o número de serviços de saúde necessários para sanar as suas necessidades. É preciso a gente pensar, e aí trazendo bem para a realidade do nosso curso, e assim, são estratégias que o bom gestor, ele precisa já pensar desde o início, quando ele começa a construir um planejamento, é que a capacidade de gestão, ela é determinada por vários fatores. Então, esse gestor, ele precisa ter a capacidade de planejar, e é isso que a gente está discutindo desde a aula 3, financiar. Então, o gestor ele tem condições de financiar esse plano, ele tem condições de manter essa estrutura que foi proposta pelo plano,
ele tem condições de regular esse serviço, de controlar de que forma que esses serviços vão se conectar, de que forma que eles vão ser complementares e de que forma que ele pode monitorar o trabalho desses serviços que vão estar sendo construídos. E a gente precisa ainda avaliar constantemente, como eu falei, e o tempo inteiro a gente perceber que esse processo ele é fluido. Esse processo ele pode, em alguns momentos, retroceder para ter avanços e ganhos futuros. Ainda em se pensando na expansão do serviço de saúde, a gente precisa pensar que essa expansão ela precisa ser controlada, ela precisa ser, de uma certa forma, em cima desse planejamento, e a gente precisa o tempo inteiro estar tendo a sensibilidade para observar quando isso está fugindo ao controle do que foi planejado. Porque se foge ao controle do que foi planejado, a gente vai ter um impacto financeiro ou vai ter um impacto do recurso, principalmente em recursos humanos, a sobrecarga de trabalho e outras complicações. Todo esse processo ele precisa estar atrelado à participação social, e esse gestor ele tem que ter capacidade de envolver a população, de envolver associações, de envolver pessoas que precisam e que vão utilizar desse serviço de saúde. Eles é que vão balizar e que vão ajudar nesse processo de avaliação, de controle, de regulação. E aqui a gente pode destacar os conselhos municipais de saúde, conselhos estaduais, o próprio Conselho Nacional e nas cidades maiores, e aí assim, um dos grandes ganhos que a gente tem também quando isso é construído em cidades menores, que são os conselhos locais, que são conselhos que estão atrelados a unidades de saúde, como unidades de saúde da família, ou a próprios hospitais. Então, a população tendo essa penetração e ela tendo as condições de opinar nesse processo de planejamento, com certeza esse planejamento será mais efetivo. E aí a gente tem que ter desse gestor a responsabilização por essa rede que está sendo construída. Ele precisa entender que ele, enquanto gestor maior, ele é responsável pelas condições de saúde que aquela população se encontra. E ele é responsável também por traçar estratégias e por alcançar essa imagem objetivo. E para isso, ele precisa formular políticas locais. Então, assim, muitas vezes as políticas elas são pensadas a nível nacional e até a nível internacional, só que elas precisam ser adequadas para a realidade da situação de saúde de cada território. Então, esse território ele é autônomo, inclusive, para construir as suas próprias políticas. Então, essas políticas elas precisam ser balizadas e norteadas por aquela realidade que a gente já veio diagnosticando esse tempo inteiro. É interessante ainda a gente pensar que, assim, independente do que a gente trace para esse planejamento, independente da vontade do gestor, existem arranjos já construídos pela população. Então, se ele não consegue atendimento no hospital ou se ele não consegue atendimento em uma unidade básica de saúde, ele vai procurar um local onde ele consiga. Então, a gente precisa entender qual é o percurso que esse indivíduo ele já constrói. A gente precisa entender qual é o fluxo, por exemplo, que já é estabelecido por essa população. Quando ela quer ser atendida por um clínico, ela procura qual a unidade. E nessa unidade, ela é efetivamente atendida, ela recebe os cuidados, porque se ela consegue, inclusive, isso, e a gente redesenhar, tentando conduzir essa pessoa para uma outra unidade, talvez tenha um impacto muito grande. E isso precisa ser feito paulatinamente e a ponto dessa pessoa confiar em um outro serviço e redesenhar o seu próprio fluxo. Então é por isso que o envolvimento da população é muito importante nesse momento, porque as pessoas entendendo e as pessoas construindo junto, elas acabam apresentando uma sensação de pertencimento a essa rede e ela acaba tendo essa sensação de pertencimento a esse novo arranjo que foi construído. Então a gente precisa entender e observar também se nesse território já foi contemplado pelo plano de saúde, então existe essa proposta de um plano de saúde, se existe e já está construído, ótimo, a gente precisa tomar por base essa proposta inicial, porque todo plano de saúde a gente espera que tenha sido construído com participação popular e que a gente tenha o envolvimento de profissionais, de gestores e de serviços que prestam também cuidados a essa rede credenciada. A gente precisa entender ainda que esses mecanismos e desses arranjos, eles muitas vezes são tão efetivos quanto outras regulações que a gente espera construir.
Então, se esses mecanismos são efetivos, a gente precisa talvez potencializar esse fluxo que ele já existe. Então, só uma análise próxima dessa situação é que vai definir se de fato isso é possível. Então, relações estabelecidas entre unidades do território, então se já acontece essa relação, se esse fluxo entre as unidades de referência e contra-referência, por exemplo, ele já existe, é importante a gente oficializar ou dimensionar de forma que esses serviços continuem a dar conta e também abarque os novos serviços que forem construídos. Ainda pensando nesse diagnóstico e nesse plano, a gente precisa pensar que as hipóteses construídas, elas precisam ser balizadas por indicadores, por exemplo, e esses indicadores precisam dar conta de medir se esse processo está sendo efetivo. Então a gente precisa entender ainda que existem fatores causais, então o que é que leva essa população, por exemplo, a ter essa condição de saúde, e a gente precisa analisar a causa desses fatores. E aí, então, construir uma proposta de solução para os problemas e trazendo, inclusive, o conceito que eu falei para vocês do método SENDES-OPAS, onde a gente precisa priorizar os problemas, entendendo que, na grande maioria da nossa realidade, a gente tem diversos problemas a serem resolvidos. Aí, então, a gente precisa avançar para essa construção de estratégias de intervenção. Essas estratégias de intervenção, elas precisam estar balizadas pela situação real de saúde. Então eu preciso entender, e aí retornando um pouquinho ao que a gente discutiu anteriormente, esses recursos e esse poder que esse gestor tem em gerenciar essa estrutura de saúde é que vai, de certa forma, definir quais as estratégias que a gente vai construir. Então, fica bem claro, inclusive está explícito no material didático, de que a gente possui restrições. Então, essas restrições, ela está relacionada ao poder político. Então, qual o poder político de construir novos equipamentos de saúde? Qual o poder político que a gente tem de redesenhar a rede? Qual o poder político que a gente tem de otimizar essa rede? E a gente precisa pensar que, inevitavelmente, a gente vai esbarrar com situações onde muitas vezes a gente está incapacitado de resolução de problema e a gente precisa reconduzir esse plano para situações factíveis. Esses recursos econômicos, como já foram ditos também, se apresentam como uma restrição. Se eu não tenho condições de construir um novo hospital, eu preciso, ao invés de propor isso num plano, eu preciso identificar qual é o hospital mais próximo que pode ser referenciado e contratualizado. Eu preciso entender de que forma essa rede pode ser complementada, inclusive com serviços filantrópicos ou privados, que é possível dentro do financiamento e da alocação de recursos do SUS. A gente precisa pensar ainda sobre a capacidade organizativa e institucional que esse município, que essa Secretaria de Saúde ou que a gerência dessa unidade de saúde tem. Então, se ela tem capacidade de conduzir esse processo. Porque se constrói um plano de saúde, por exemplo, por um agente externo, esse agente ele não vai continuar dentro daquele serviço e aí é o grande ganho quando o próprio gestor é quem constrói esse planejamento, é que ele vai ter e vai observar essas condições que ele tem de otimizar o que foi planejado. E, de certa forma, se isso tem viabilidade, porque não adianta a gente construir um planejamento que não vai ser implementado. Então, planejar é um compromisso que a gente faz com a ação. Se eu não tenho como resolver o problema, se eu não tenho como agir, que isso esteja inclusive dentro de um planejamento a longo prazo, envolvendo outros atores, mas que eu tenho que entender quem é o responsável por essa ação. E aí a gente precisa falar que esse plano ele tem que ter uma viabilidade e essa viabilidade é traçada também pela restrição do desenho normativo. Então, se eu construo um planejamento pensando num desenho onde esse desenho está atrelado a uma realidade diferente daquela população, ou ele foi construído para uma realidade estadual, mas que não se adequa para a realidade municipal, ou que isso foi pensado em um outro bairro, com uma outra população, isso não vai ter viabilidade. Então, isso precisa estar bem claro para a gente construir um plano, de fato, que tenha que norteie as ações de saúde. Chegando ao fim da nossa discussão, a gente vai traçar
alguns desenhos estruturais para esse planejamento no ambiente virtual. E é importante a gente pensar, quando a gente fala de condicionantes, determinantes, entender qual é a realidade que essa população está vivenciando, e a gente precisa identificar grupos estratégicos. Então, como proposta para a realização da atividade final, a gente vai ter esse desenho da rede pensando em grupos vulneráveis. E essa proposta eu apresento para vocês no ambiente, e a gente vai trocando informações sobre a realidade que vocês estão inseridos e, a partir delas, quais as estratégias que poderiam ser construídas para a resolução dos problemas. Um abraço para todos e bons estudos.